A partir de agora, pela Santa Cecília TV, nós temos Hora Geral. Um bom dia para você, meu amigo telespectador, telespectadora. Nós temos o site euestoucomvocê.com.br. Temos também o e-mail para que você possa participar, que é o horageral@euestoucomvocê.com.br. E temos o telefone que hoje eu tenho a certeza que vai tocar insistentemente e com certeza você será atendido, né? Através do 3041-6777. Você pode participar, né? Apesar de estar com a Dara na mão, eu vou até fazer aqui a abertura aqui. Eu estou com você, tá certo? O mais importante é receber o carinho do público telespectador diariamente, das 7 às 8 da manhã, com reapresentação às 16 horas e no site euestoucomvocê.com.br você também pode rever o Hora Geral. Por que eu falei que o telefone hoje vai tocar insistentemente? Porque são muitas as dúvidas do nosso público com relação à previdência social, né? Previdência social que muitas vezes tem um destaque nos principais telejornais e na mídia, sempre colocando em segundo plano a pessoa que depende da aposentadoria, depende da previdência. E um aspecto muito interessante na abertura do Hora Geral, e o nosso convidado eu já vou apresentar, que é um especialista nesse assunto, é que a gente trabalha, pelo menos eu ouço muito, a gente trabalha, se aposenta e depois tem que continuar trabalhando. Poxa, isso está errado. Como reverter, como mudar essa triste realidade como voz corrente, né, em todas as pessoas que chegam à aposentadoria? O nosso convidado de hoje é o advogado previdenciário Sérgio Pardal Freudenthal, meu amigo Pardal. Bom dia, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Tudo bem, Pardal? Tudo bem, ora. Para mim é uma grande alegria estar com você aqui, Douglas. É um prazer participar. E realmente você começa bem a discussão. Aposentar-se, me ensinou o meu mestre Aníbal Fernandes, infelizmente já falecido. Aposentar-se significa retirar-se para os seus aposentos, entendeu? Parar de trabalhar. Faz a festinha, os amigos choram, vai para casa, abre vaga no mercado de trabalho, cumpra. Isso é a ideia de aposentadoria. Aposentar-se é retirar-se para os seus aposentos. Infelizmente, não é o que acontece hoje, e aí surgem essas loucuras todas, como desaposentação, essas coisas todas. O meu amigo Pardal, eu digo amigo, como tantos amigos que eu recebo aqui no Hora Geral, é professor universitário, ele inclusive da assistência jurídica nos principais sindicatos aqui da nossa cidade, né? É um amigo que eu já tive a oportunidade de votá-lo quando foi candidato, pela sua postura ética, né? E além de um grande amigo, surfista, né? Hoje tem um compromisso inadiável, que ele vai almoçar com o netinho, e é corintiano. Mas até aí a gente não pode voltar muito atrás. Quem esteve aqui também recentemente foi o Edson Carpentieri, que também é corintiano. Claro. Tem o Rodolfo Amaral, que também é corintiano. É verdade. A gente não pode esquecer, mas somos amigos do mesmo jeito, né, Pardal? É verdade, eu sou obrigado a confessar, o meu netinho é santista, uma coisa horrível. Tá vendo? Não sei como pode acontecer uma coisa dessa, mas... Mas, olha, torcidas à parte, além de estarmos na Copa, Pardal, vamos começar por essa análise inicial que você diz a respeito da aposentadoria. Eu também tenho muitas saudades do meu pai faleceu em 95, e me lembro muito bem que em 83 ele se aposentou, ele era portuário. E foi mais ou menos isso, uma brincadeira, uma festa de comemoração, primeiro dos amigos, das docas, e depois em casa. E eu vi que o meu pai voltou a trabalhar, voltou ativa. E na época, eu me lembro, 83, eu tinha 20 anos, né? E ele falou assim, não, tenho que voltar a trabalhar para poder sustentar a casa. Parece que essa realidade não mudou muito nos dias de hoje, né? Olha, alguma coisa mudou, evidentemente. Para melhor? Para melhor em algumas situações. Só para lembrar um pouquinho, é bom a gente lembrar que no tempo da ditadura militar, os cálculos da aposentadoria eram muito piores do que qualquer coisa que você possa imaginar hoje, tá bem? Então, só para ter uma ideia, pegava os 36 últimos salários, é verdade, mas com uma inflação que iria alguma coisa 800% ao ano, não se corrigia o último ano. Então o cara contribuía, por exemplo, com 20 salários mínimos, a média dele já dava 12 e ainda por cima um pedacinho ele não recebia, porque tinha um cálculo que o Delfim Neto tinha montado lá que nem vale a pena explicar. Agora, há problemas mais graves. Por quê? Porque, por outro lado, até 1991, até a lei atual, a aposentadoria
exigia para que fosse concedida o chamado desligamento da empresa empregadora. Então, o sujeito era obrigado a ir lá e dizer, faz a contagem de tempo aí bonitinho, opa, vou me aposentar. Ia lá e dizia, patrão, eu vou me aposentar. E aí se desligava, pegava a carta de desligamento da empresa empregadora para fins de aposentadoria e tinha que apresentar no então INPS. Isso mudou em 91 e muita gente comemorou. Oba, bacana, eu posso me aposentar e continuar trabalhando. Este advogado aqui, já desde a época, dizia, vocês estão tudo perdido. Por quê? Porque se eu descaracterizo a aposentadoria, evidentemente eu paro de ter o direito de exigências. Veja, se eu me aposento e posso seguir trabalhando, então a minha aposentadoria não deve significar a substituição do meu salário. Eu continuo trabalhando, é um aboninho aí pelo tempo que você já contribuiu. Isso não tem graça, não é correto. Na época eu dizia, não é coerente, a aposentadoria deve exigir a rescisão do contrato. Atenção, inclusive, telespectador, não estou dizendo que a aposentadoria rescinde o contrato. Não, não, não. Não é a aposentadoria que rescindiu o contrato, não. Uma exigência para a concessão da aposentadoria era anteriormente a rescisão do contrato. Isso morreu ali. Na época, eu falei, vai dar problema. Na década de 90, no início. Exatamente em 91, com a nova lei 8.213. Bom, só uma coisinha interessante. Imagine você, por exemplo, as categorias mais evoluídas, mais organizadas, que tinham maior força, tinham como conquista o incentivo de aposentadoria. Pagava tantos salários para incentivar o cara a se aposentar. Eu pergunto... Que é a tal aposentadoria especial? Não. Estou falando de incentivo que o patrão dava para o sujeito, quando tivesse tempo, se aposentar. Claro. Para que eu vou pagar para o cara se aposentar se ele continua pendurado na folha de pagamento? Não funciona. Então, essa bagunça estava criada aí. Segunda questão importante. Até 93, o sujeito que é aposentado continuasse trabalhando ou voltasse a trabalhar, porque, atenção, voltar a trabalhar podia. Por exemplo, o sujeito rescindiu o contrato, parou de trabalhar e aposentou-se. Aí alguém chamou ele para um contrato novo, um dinheiro bom, ele quer trabalhar. Ele podia. Retornar a trabalhar? Podia. E retornando a trabalhar, ele tinha que contribuir. O que fazia com essa contribuição quando ele parasse de trabalhar? Atenção, era devolvida para ele. Era um negócio chamado pecúlio, que parecia uma poupancinha. O dinheiro ficava lá, rendia juro e correção monetária, e quando você efetivamente voltava para a inatividade, sacava esse dinheiro. Ah, a Previdência precisa? Peraí, pô. A Previdência ficava com a parte patronal. O que o patrão pagava, fica. O que o peão pagava, recebia de volta. Em 93, isso acabou. Itamar Franco acabou isso por uma medida provisória, em 94 veio a lei e terminou mesmo. Então, hoje... Imagine você, telespectador, o sujeito aposenta, continua trabalhando e contribuindo e esse dinheiro está perdido, ao Deus dará. Não é assim. Não. Ninguém se conforma com isso. Eu digo mais, é inconstitucional. Porque a Constituição diz que eu não posso receber benefício sem custeio. Ora, a recíproca tem que ser verdadeira. Eu não posso pagar sem benefício. Essa é a brincadeira. Daí surge a discussão da desaposentação. Ou seja, você trabalha e está na época de se aposentar e quer continuar trabalhando. Ou você acaba renunciando o valor da sua aposentadoria para continuar trabalhando e ganhar um pouco mais lá na frente. Essa é a grande discussão. Veja, Douglas, havia tempos, isso há muito tempo atrás, que se você já estivesse aposentado e quisesse seguir trabalhando, você tinha que suspender a sua aposentadoria de qualquer tipo, seguir trabalhando e só podia receber o benefício não estando em atividade. Aí é demais, é difícil, inclusive, de você fazer a previsão fiscal, a previsão legal disso. Agora, a rescisão do contrato era, na verdade, um ato que levava muito o trabalhador a pensar aposentar-se ou não, porque rescindiu o contrato, ele não tinha 40% de garantia, então a condição era outra. Agora, o principal é, se eu sou obrigado a contribuir porque estou trabalhando, algum retorno tem que ter. A discussão, inclusive, veja, Douglas, se você pensar do ponto de vista democrático, o pecúlio era muito mais democrático do que uma desaposentação para novo benefício. Uma coisa simples, imagina, o sujeito se aposenta como petroquímico, na especial, ganhando bem, e compra um táxi. Para trabalhar no táxi, ele tem que contribuir para o INSS. Vai contribuir com quanto? Salário mínimo.
Para esse, a desaposentação não vale, porque se ele fosse se aposentar hoje, contribuindo com o salário mínimo, ele ganhava menos do que aquele benefício. Então, para esse, o justo era receber de volta, era retornar o pecúlio. Bom, enquanto isso não acontece... Isso se fosse modelo do início da década de 90. Era assim. Tá. Veja, até 93 ainda tinha o retorno com o nome de Atualmente? pecúlio. Atualmente não tem retorno nenhum. E aí as pessoas brigam ou pela desaposentação ou perdem dinheiro. E existem muitos processos nesse sentido? Ah, muitos. Veja o que é importante, Douglas, nesse caso. Um processo de desaposentação, eu não posso fazê-lo pela via administrativa. Eu não posso requerer o INSS. Ô, INSS, eu quero desaposentar para novo benefício mais favorável. Eles vão rir na minha cara e falar, meu amigo, não tem previsão legal. Sem previsão legal, o servidor público não pode nem discutir a questão. Entra na justiça. Via um advogado do sindicato ou de advogado particular? Sim, claro. Aí são outras discussões. Pode juntar um grupo de Nem precisa, porque é um caso bem individual. Tá. Como é que eu faço para saber se eu vou pedir a desaposentação ou não? É fácil. Finge que você não está aposentado, entra no site do INSS, alimenta lá com seus dados e vê quanto você ganharia se aposentasse hoje. Um exemplo, o cara aposentou em 98, ele ganha hoje R$ 1.800. Ele faz o cálculo lá bonitinho, para papai diz, pô, se eu me aposentasse hoje, eu ganhava R$ 2.800, são R$ 1.000 de diferença. Opa. Então, eu não posso requerer do INSS, porque não tem previsão legal. Eu procuro um bom advogado, de confiança e especialista, entro com uma ação judicial e vou então me desaposentar, se ganhar ação a partir dali. Todo mundo vai dizer, esses processos estão parados. Estão mesmo, por uma razão só. Porque o Supremo Tribunal Federal tem uma decisão para fazer lá. É até interessante, o Supremo já disse o seguinte, renunciar ao benefício anterior para receber o novo, pode, tá? É justo. Se você tem direito a um benefício novo, renuncie ao antigo, porque os dois juntos você não pode receber. É que tem uns malucos lá no Supremo que estão discutindo o seguinte, dizem, a dúvida é se o dinheiro que você recebeu do primeiro benefício tem que devolver ou não. Aí é coisa de louco, né, pessoal? Já imaginou? O cara aposentou em 98, agora em 2014, ele vai desaposentar-se para o novo benefício. Como é que ele vai devolver o passado? Desde 98? Não é impossível. Não impossível, E a claro. sobrevivência dele? O sustento da família, por exemplo? Então, aí eu digo o seguinte, eu dou 3 razões básicas pelas quais o Supremo Tribunal Federal não pode exigir a devolução. Número 1, não pode exigir porque o dinheiro recebido provém de um benefício que era legal, legítimo. Ele havia adquirido o direito, havia completado exigências. Número 2, o novo benefício que ele vai receber lhe é mais favorável porque ele seguiu contribuindo. Lógico. Continuou botando dinheiro lá. E número 3, e mais importante, Douglas, é verba de caráter alimentar, entendeu? Depois que comeu, não tem como devolver. Mas não tem como voltar atrás de forma alguma. Agora, Pardal, várias pessoas já estão ligando no 3041-6777, já vou passar as perguntas. Por exemplo, a gente vê as pessoas idosas, muitas delas trabalhando. E é fácil. Se você vai na Praça Mauá, se você vai no Gonzaga, muitas pessoas trabalhando e isso é notório, a gente observa. Essas pessoas, muitas delas já são aposentadas e trabalham na informalidade. A informalidade também não é prejudicial para ambos os lados, para o governo e para aquela pessoa que não tem nenhum tipo de segurança por não ser registrada? Claro, Douglas. Sem dúvida alguma, é muito ruim o trabalho informal, tanto para o sistema econômico nacional, porque afinal de contas não rola os impostos, não tem a participação efetiva, como para o próprio trabalhador e até para o seu empregador. Agora, claro que há problemas, porque o sujeito que já está aposentado não terá direito a qualquer benefício. Então, evidentemente, você diz, não, tem que contribuir, mas não vai ter direito a coisa nenhuma, é duro. Então, já começa aí a grande encrenca. É preciso ter direito a alguma coisa. Agora, lembre do seguinte, mesmo até 91, quando um dos requisitos de aposentadoria era o desligamento da empresa empregadora, mesmo naquele tempo, com essas condições, o sujeito podia voltar a trabalhar. São outras histórias. O cara tem, por exemplo, todo um trabalho para ser feito e... vamos radicalizar. O sujeito é competentíssimo, tá bem? Competentíssimo. A ideia que ele tem, na verdade, é uma condição boa de trabalho. Evidentemente, é claro que ele tem que poder voltar a trabalhar. Não lhe pode ser proibido.
Agora, condições são condições. Ruim é o trabalho informal. E muito ruim mesmo é o trabalho que o trabalhador não quer fazer. Ou seja, ele sente que já lhe faltam forças, ele tem condições diferentes, mas não consegue, infelizmente, parar de trabalhar porque a aposentadoria não lhe sustenta. É uma mudança que pudesse, lógico, mostrar uma previdência mais favorável à população. Você acha que caberia a uma lei, ou uma lei talvez no Congresso, ou um conhecimento por parte do governo para tentar melhorar a aposentadoria e, lógico, a previdência social no nosso país? Você como especialista. Olha, nós temos problemas que são bastante graves. Por exemplo, a defasagem das aposentadorias e pensões é uma das grandes razões que acaba obrigando o trabalhador já aposentado a retornar ao trabalho ou seguir trabalhando. Então, começa daí a história. Agora, é claro que as coisas estão muito mais enroladas do que parece. Por exemplo, a história do fator previdenciário, o danadinho do FP, né? A lei chama de F, eu só chamo de nome completo, FP. A ideia do fator previdenciário veio para quê? Veio para tentar fazer o trabalhador adiar a sua aposentadoria. Acontece, qualquer matemático vê que é bobagem. Por quê? Porque o dinheiro que você deixa de ganhar naquele período não aposentado é muito alto e você dividindo pela diferença que você consegue leva muito tempo para recuperar. Então, infelizmente, é uma grande mentira, uma grande farsa. Desculpe só interromper, e o fator previdenciário mostra que aumentou a expectativa de vida do cidadão brasileiro. Portanto, ele poderia, né, por esse entendimento, não se aposentar tão cedo. Esse aspecto acho que foi também levado em conta. Mas é muito discutível, Douglas. Sabe por quê? O mundo todo discute muito essas questões. Por exemplo, o mundo todo diz assim, sabe qual é o problema do sistema previdenciário? É que o trabalhador agora cisma de aposentar e continuar vivo. Ele continua recebendo por muito tempo. Juro que falam isso. Né? Pior ainda, hein? Dizem, o trabalhador se aposenta, continua vivo e o pior de tudo é que na sua vida ele fez menos filhos. Ora, com menos filhos para trabalhar e vivendo por mais tempo, o sistema não aguenta. E o que ele contribuiu nesse tempo todo, não conta? O que eu digo principalmente é o seguinte, Douglas, são duas razões para serem comemoradas. A gente viver mais tempo e fazer menos filho é para comemorar, é para buscarmos uma vida melhor. Evidentemente, são condições diferentes. O problema é o seguinte, em todo mundo está sabendo que mesmo nos momentos de pleno emprego, como é o caso do Brasil nesse momento, as condições não são tão favoráveis assim. Não se cria emprego suficiente e a tecnologia é uma das razões para isso. Nós vamos reclamar da tecnologia? Não é possível, né? Vamos quebrar as máquinas? Para aí. Isso em 1700, alguns maluquinhos faziam, né? Quebre as máquinas porque ela vai roubar o seu emprego. Isso acabou. O que precisa mesmo é a redução da jornada de trabalho. O que precisa mesmo é trabalhar menos para que todos possam trabalhar. 40 horas semanais? Ou menos. Olha, tem um livro muito importante que eu digo a todos, leiam. Ele é meio panfletário e é um livro de 1870, mas leiam. É um livro do Paul Lafargue. Paul Lafargue foi o genro do Marx. Nossa. Um pensador e tudo mais. O Paul Lafargue escreveu esse livrinho que chama-se O Direito à Preguiça. Bonito? Título interessante, o direito à preguiça. Ele ali diz claramente, ele diz, olha, trabalhar mesmo pela sua sobrevivência não pode ser mais do que 4 horas por dia e nunca mais do que 3 dias por semana. Porque o resto do tempo, efetivamente, é para você produzir. O resto do tempo é para fazer arte, o resto do tempo é para crescer intelectualmente, é para estudar, é para participar, é para fazer cultura. Esse é o resto do tempo. Isso já no século XIX. Ainda no século XIX. E olha, para as pessoas não acharem que o Paul Lafargue simplesmente era um maluco a seu próprio favor, já que o direito à preguiça, o Paul Lafargue, quando completou 70 anos, sabe o que ele fez? Ele e a esposa, a filha do Marx, mataram-se. É mesmo? Opa, entenderam que a partir dos 70 não tinham mais produção para fazer, mataram-se. Mas então, veja que como são as coisas. Uma época, lógico, que não tinha tanta informação, mas... Hoje tem que ser o 120. Não digo tanto ao 120, mas a gente observa também, Pardal, que as pessoas, além de viverem mais, muitas ainda produzem. Eu observo, por exemplo, no meio em que eu trabalho, no meio jornalístico, as emissoras de comunicação,
elas apostam no rostinho mais jovem, porque são jovens, são bonitos. E, diferentemente nos Estados Unidos, por exemplo, que você pode ver que a maioria dos profissionais de comunicação, principalmente nos telejornais, são pessoas já da terceira idade, pessoas idosas, pelo conhecimento, pela bagagem e não só pela beleza. E no nosso país, a gente vê um grande número de pessoas também que ainda podem produzir, independente Sem dúvida. do Paul, né? Do Paul Lafargue. Paul Lafargue, entendeu? Eu acho que elas podem participar. Mas você sabe o que acontece, Douglas? A coisa é bem simples. Quando você tem um trabalhador braçal, por exemplo, a vida não é assim. Não é? O sujeito que trabalha na construção civil, por exemplo, exato. A vida não é assim. Um coletor de lixo. Agora, um engenheiro tem outras situações, né? O cara que faz o projeto, Sim. o cara que... São outras situações. Então, cada caso é um caso diferente. Certo. O que eu não posso ter como certo, por exemplo, é que o sujeito, após aposentar-se, seja obrigado a trabalhar para o seu sustento. Aí não. Aí não está coerente. Entendi. Aí não é certo. Ele poder trabalhar porque é um cara competente, olha... Eu estou já na beira dos 55. Evidentemente, daqui a 20 anos eu quero estar trabalhando, não quero nem pensar em parar. Mas essa é outra discussão. Veja, eu não estou dizendo que o sujeito fica impedido de trabalhar. Certo, entendi. Eu estou dizendo que ele tem que ter garantias de que a sua aposentadoria é efetivamente um substitutivo da sua condição de vida, um substitutivo da sua remuneração, do seu provento mensal. Essa é a garantia que tem que ser buscada. Até porque, vamos lembrar de uma coisinha, qualquer sistema de seguro social tem que ter limites. O limite atual é 4.390, se minha memória estiver boa. Esse não pode passar de si. Esse é o teto atual de contribuição e também de benefício. Evidentemente que esse é um limite bastante razoável. Sim. Bastante razoável, uma situação bastante razoável. Agora, quem ganha acima disso é um trabalhador intelectual, é, por exemplo, um grande comunicador como você, Douglas. Evidentemente, não pode parar de trabalhar. Claro. Quando aposentar-se, primeiro que a sua aposentadoria não lhe dará o ganho suficiente para a sua sobrevivência. Não tenho dúvidas. Em segundo lugar, porque a sua competência leva o empregador a buscar você outra vez para o trabalho. Volta para o mercado de trabalho. Então, são essas condições que estão aí. O que é preciso lembrar é que a aposentadoria deveria ser a efetiva garantia de uma vida digna. E não está sendo bem assim. E não é só no Brasil não, viu? Isso é um problema absolutamente mundial. Um rápido intervalo, já eu continuo conversando com meu amigo, o advogado Pardal Freudenthal, que ele é especialista em direito previdenciário e já tem perguntas pelo 3041-6777 e você pode continuar ligando. Eu volto já com o Hora Geral.